2024, 60% dos ciberataques visaram pequenas empresas. A cibersegurança parece ser um tema do momento. E como não afeta apenas grandes organizações, valerá a pena abordá-lo na ótica das PMEs? Porque precisa a sua PME deste podcast? Vamos descobrir neste primeiro episódio. José, por que decidimos criar este podcast? Olá, Luís. Então, a importância de olhar para a cibersegurança, a maturidade e a resiliência digitais das organizações de menor dimensão, as pequenas e médias empresas em especial, são uma preocupação e devem ser uma preocupação. As pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia, muitas vezes acreditam que a cibersegurança é um problema distante, que não lhes toca a elas, que toca apenas a grandes empresas, mas na verdade os ciberataques estão a aumentar e as PMEs são cada vez um alvo mais fácil. Este podcast nasce desta necessidade de explicar um tema essencial que muitas vezes fica confinado às equipas tecnológicas, aos informáticos, quando deveria ser tratado como uma prioridade estratégica ao nível do topo da organização até. A cibersegurança não é de todo uma questão técnica. A gestão do risco, a proteção, a reputação e a continuidade de negócio são temas que devem estar endereçados ao mais alto nível da organização para garantir que as organizações estão resilientes e são capazes de endereçar estes temas. Por outro lado, existem muitas vezes mitos associados a estas organizações, às pequenas e médias empresas, e que se devem desmistificar, ao fim e ao cabo. Em regra, acha-se que as pequenas e médias empresas não são suficientemente importantes para serem atacadas. É um mito. De facto, elas são um alvo preferencial e, ao contrário das organizações, muitas vezes não têm medidas de segurança para se conseguirem defender. Portanto, os ataques são, na maioria das vezes, automatizados e exploram as vulnerabilidades destas organizações pequenas com poucas capacidades de se defenderem. Também se costuma dizer que a cibersegurança é um tema dos informáticos tecnológicos de todo. Não é verdade. Todos os colaboradores que clicam nos mails, que carregam em links, que vão a sites comprometidos, são atores dentro da organização que podem comprometer a organização e comprometer os dados e o negócio da organização. Por isso a cibersegurança é uma responsabilidade de todos, desde o colaborador mais baixo até ao responsável máximo da organização, neste caso da empresa ou do organismo que está a ser referido. Por fim, outro mito que é a cibersegurança é um tema caro, só com milhões, com grandes investimentos, com grandes recursos, e na verdade a cibersegurança não tem que ser um tema caro. A cibersegurança pode ser endereçada de forma mais prática e simples, garantindo que se conseguem aplicar as melhores práticas, os melhores procedimentos, sem ter que fazer grandes investimentos. Por outro lado, o impacto de um ataque é muito mais caro que o impacto, que o esforço para conseguir ter as organizações cada vez mais resilientes. Luís, diz-me lá, já que estamos neste tema, quem é que somos nós, que estamos aqui agora a falar de cibersegurança? O que é que nos qualifica para falar deste tema? Porquê é que estamos aqui? É uma pergunta curiosa, quer dizer, nós de facto fizemos percursos profissionais em áreas distintas, um nos sistemas de informação, na segurança, na resiliência digitais, portanto com um interessante percurso a esse nível, e o outro na estratégia e no marketing das empresas, sobretudo na transformação digital. E eu acho que isso é o curioso que nos permite ter aqui, se calhar, essa dupla perspectiva entre as tecnologias e a estratégia da empresa, que no fundo a criação de valor estará no centro desta equação. O que nos juntou foi a dinamização do Centro de Competências em Cibersegurança de Lisboa e Balotejo, que temos entre mãos, mas sobretudo partilhamos a vontade de simplificar, de desmistificar e até traduzir a conversa sobre cibersegurança e não só. E por isso também te perguntava, como é que vamos estruturar cada um destes episódios? Bem, o que pretendemos é que estes episódios sejam conversas descomplicadas e simples, mas ao mesmo tempo rigorosas, que procurem capacitar todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre o lado B da digitalização, a maturidade e a resiliência digital. Serão olhares cruzados sobre o mundo digital, naturalmente, assumindo um ângulo especial e um enfoque maior nas organizações de menor dimensão. Importa perceber que não existe uma receita certa, nenhuma fórmula mágica para aplicar. Cada organização tem o seu contexto, tem a sua cultura, tem os seus desafios, tem a sua forma de atuação, mas existem ferramentas, experiências e muitos conselhos que podemos partilhar e que poderão ser utilizados por cada organização na medida das suas capacidades, na medida das suas necessidades e na medida das devidas proporcionalidades aplicáveis ao seu negócio. E, Luís, pergunto-te agora, o que é que os nossos ouvintes podem esperar da nossa conversa?
Eu quase que me atrevo a dizer que isto é bom, bonito e barato, porque parte de uma promessa simples, menos de meia hora de conversa descontraída sobre temas tão importantes como os que tu enunciaste no início. Obviamente iremos abordar tópicos diversificados que preocupam sobretudo gestores e líderes, tal como dizias, não só os tecnólogos, sobretudo aqueles que nos parecem ter mais impacto sobre o negócio, as operações e o futuro das organizações. Iremos trazer ideias práticas, sugestões fáceis de aplicar e, aqui e ali, prometemos trazer companhia. Isto é, rechear alguns episódios com convidados que nos ajudarão a perceber melhor determinados assuntos. E este é um assunto, na verdade, que se fala muito ultimamente. A cibersegurança, os ataques informáticos estão muito na ordem do dia e tornaram-se mais visíveis. Estou aqui a olhar para um número, um aumento de 300% no phishing em Portugal no último ano e obviamente é preocupante. Qual é a realidade das PMEs portuguesas em termos de ataques que tu observas? Bem, mesmo antes de entrar nas pequenas e médias empresas, há duas notas que são importantes para conseguir perceber o contexto nacional e o contexto mundial. E os números às vezes refletem isso de uma forma muito simples e que nos faz entender um pouco onde é que nós estamos e o que é que estamos a fazer. Há dois números interessantes que eu gostava de partilhar primeiro, que é a cada 39 segundos no mundo existe um ataque bem sucedido. Isto revela a dimensão de intensidade dos ataques que existem a nível mundial. Por outro lado, há outro número muito importante que é se o cibercrime, que é a atividade desenvolvida pelos atacantes junto das empresas, organizações, se o cibercrime fosse um país, se fosse uma economia, o cibercrime seria a terceira economia mundial, logo a seguir aos Estados Unidos e à China. Portanto, isto é revelador da dimensão do que estamos a falar, da cibersegurança, do cibercrime. E, naturalmente, quando entramos nas pequenas e médias empresas, estes números andarão muito próximo, naturalmente, sendo que, no caso das pequenas e médias empresas, existe mesmo um dado que diz que 60% das pequenas e médias empresas que são atacadas fecham ao fim de 6 meses. Ou seja, encerram as suas portas ao fim de 6 meses. Porquê é que encerram? Porque, naturalmente, são comprometidas, não conseguem fazer negócio, não conseguem manter o negócio, não conseguem ter tesouraria e ao fim de 6 meses acabam por encerrar as suas operações. O que quer dizer que, de facto, estão em exposição constante e manter o negócio depois de um ciberataque é algo bastante complicado. Também temos visto que os ciberataques às pequenas e médias empresas têm subido gradualmente e neste momento diríamos que andará à volta dos 60% o número de ciberataques direcionado às pequenas e médias empresas. Por outro lado, elas têm poucas capacidades de segurança, planos de segurança quase não têm, há um número muito reduzido de pequenas e médias empresas que têm planos de segurança, o que nos leva logo a concluir que as pequenas e médias empresas são de facto um alvo muito vulnerável e muito apetecível. Sim, falaste várias vezes de ataques. Que tipo de ataques estamos a ver com mais frequência? Para estas entidades, não só para estas entidades a nível mundial, mas especialmente para estas entidades, os ataques mais direcionados são ataques de phishing, engenharia social e depois ransomware. Estes 3 ataques estão interrelacionados. De facto, o phishing é o ataque mais constante nas pequenas e médias empresas. Aliás, há um número que diz que cerca de 90% dos ataques derivam de meios de phishing. Portanto, o phishing é, de facto, o vetor de ataque mais crítico e mais importante e mais direcionado para as pequenas e médias empresas. É muito fácil um trabalhador receber um mail que lhe parece fiável e fidedigno e colocar dados pessoais ou clicar num link e, de facto, comprometer a partir daí logo a organização por trás. Por sua vez, estes ataques de engenharia social, seja phishing, seja todas as outras variantes, como o smishing, o vishing, os SMS, o voz e por aí fora, são uma porta de entrada para ataques mais efetivos e mais devastadores, como é o caso de ransomware, que esses sim, quando acontecem, condicionam automaticamente a atividade da empresa ao encriptarem todos os dados, ao bloquearem o acesso a toda a informação do negócio e deixá-los completamente reféns do atacante e só pagando resgates que eventualmente conseguirão ter acesso aos seus dados. Portanto, estes são os 3 tipos de ataque mais comuns e mais direcionados para este tipo de empresas, para este tipo de organizações,
E mais uma vez, as pequenas e médias empresas, que são se calhar mais de 90% do tecido empresarial português, são os alvos mais fáceis, mais apetecíveis e de facto onde os cibercriminosos têm mais sucesso e fazem melhor negócio. E porquê? E porquê, José? Porquê que achas que assim acontece? Porque as pequenas e médias empresas são alvos fáceis porque são organizações mais vulneráveis. Para já não têm recursos financeiros não têm recursos humanos estão muito focados na sua operação do dia-a-dia, de fazer negócio, de promover negócio, de crescimento, não estão focados noutras áreas, não estão focados na cibersegurança, depois não têm recursos associados a esta área, se calhar têm um tipo de informática, ou têm a empresa de informática que lá vai fazer qualquer coisa, mas não é de facto a preocupação deles é desenvolverem negócio, venderem mais, conseguirem aumentar as receitas. Portanto, ficam mais vulneráveis e mais expostos. Por sua vez, também os sistemas tecnológicos que têm são sistemas tecnológicos muito limitados, muitas vezes de nuvem, são sistemas que estão na nuvem, que também quando são comprometidos através de terceiros e acabam por ficar muito mais reféns e muito mais vulneráveis a ataques e aos criminosos que fazem este tipo de ataques. Tu achas que os recursos, falamos aqui muito de recursos, sejam eles humanos, técnicos e até físicos, são a fragilidade maior que se encontra nas pequenas e médias empresas no que diz respeito à cibersegurança? Sim, eu diria que os recursos são a maior fragilidade. Do ponto de vista financeiro, não é a prioridade deles, naturalmente. Como disse, estão focados na sua atividade, no seu negócio. E muitas vezes olha-se para os recursos financeiros como um investimento e como um custo que não é visível, porque se eu investir em cibersegurança, eu não vejo retorno, porque não é palpável. Naturalmente é um investimento sem retorno visível à vista. Portanto, é mais difícil eu investir. Esses meus recursos são parcos, financeiros são parcos, dificilmente eu vou investir. E muitas vezes olha-se para isto de uma forma muito, muito financeira, que se eu tenho que fazer alguma coisa em termos de cibersegurança, tenho que gastar muito dinheiro. Mas, de facto, há muita coisa que pode ser feita que não envolve grandes custos, que não envolve grandes recursos financeiros, e nós queremos trazer essa mensagem, queremos passar essa mensagem que há trabalho que pode ser feito, que de facto não exige grandes recursos financeiros e recursos humanos, se calhar consegue-se fazer muita coisa e muito trabalho, dar os primeiros passos com os recursos da casa e começar a melhorar gradualmente as capacidades de cibersegurança e de resiliência das organizações. No fundo, intuo também das tuas palavras que há aqui que mudar uma atitude perante a cibersegurança, não é? Quer dizer, há aqui todo um trabalho de sensibilização, de alerta, de difusão de conhecimento para que, de facto, as empresas consigam proteger um bocadinho melhor. Mas às vezes falamos de cibersegurança e parece que isto, uma vez mais, está lá no domínio dos bits e dos bytes, mas como é que estas vulnerabilidades se podem traduzir em riscos reais? Primeiro, quando falamos de cibersegurança, e parece que falamos sempre dos bits e de bytes, temos que descomplicar e demonstrar que não estamos a falar de bits e bytes somente. Estamos a falar muitas vezes de processos, de procedimentos, de cultura organizacional, de pessoas, de valores, e que muitas vezes pode passar por pequenos passos que são dados, mas que ajudam as organizações a melhorar as suas capacidades. A capacitação humana, a formação interna, sensibilizar os trabalhadores da organização, sensibilizá-los para estas temáticas. E o sensibilizar não precisa de investimentos. Há muitos conteúdos disponíveis na internet. O próprio Centro Nacional de Cibersegurança disponibiliza muitos e diversos conteúdos sobre várias matérias de cibersegurança que podem ser aproveitados e utilizados dentro das organizações e para capacitarmos a nossa organização. Quanto mais capacitados estiverem nossos trabalhadores, maior é o nosso nível de resiliência em termos de cibersegurança. E depois dar pequenos passos, se calhar começar a escrever uns documentos, uma política de segurança que não precisa de ser uma coisa muito grande, mas pode ser um documento simples que demonstra à organização que há um interesse direto da direção de topo na cibersegurança, nestes sistemas de segurança, e comece por aí a espalhar esta mensagem de necessidade de garantir a segurança organizacional. Por isso, há pequenas ações, pequenos passos que podem ser dados, de uma forma descomplicada, medidas, algumas tecnológicas também sem grande custo, utilizar a tecnologia, por exemplo, de dupla autenticação, que está hoje ao alcance e disponível para quase todos os utilizadores e que as plataformas mais comuns, como da Microsoft, como da Google, disponibilizam isso gratuitamente, e são pequenas medidas que conseguem aumentar a nossa resiliência e proteger os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores da organização,
para face a ciberataques e ciberameaças? Já percebemos que o menu é grande. A verdade é que nos próximos episódios vamos passar aqui por muitos tópicos, pelo controle de acessos, pela resposta a alguns ataques, obviamente pela proteção de dados, pela capacitação de recursos humanos, como ainda agora falavas, pelo cumprimento de normas e regras legais que estão aí na ordem do dia, entre muitos outros tópicos. José, já nós falamos aqui de cibersegurança, mas fica aqui uma dúvida. Como é que quem nos ouve consegue aplicar o que nós dizemos no dia-a-dia? A ideia é mesmo essa, é deixarmos algumas sugestões dos passos seguintes. Isto é, relativamente ao tópico de cada episódio, vamos sugerir 2 tipos de ações. Por um lado, aquelas que uma empresa poderá levar a cabo de imediato, como tu dizias ainda há pouco, sem grande esforço ou custo. Coisas simples. Outras que poderão ser desenvolvidas com mais tempo e, por vezes, é verdade, com um bocadinho mais de investimento. Mas mesmo nestes casos, queremos que os líderes destas organizações percebam o que está em jogo. No fundo, a forma como conseguirão suprir esta necessidade. E nós vamos disponibilizar, para além destes podcasts, outros recursos? É verdade. Queremos que isto seja um bocadinho interativo e complementar. Haverá sempre um resumo das conclusões do episódio. Vamos procurar construir alguns infográficos com as principais sugestões e recomendações e, sempre que possível, vamos deixar ligações para conteúdos complementares que podem ser usados na medida da curiosidade e da necessidade de cada um. A verdade é que nós queremos ter os nossos ouvintes connosco. Como é que eles podem participar, José? Bem, podem participar de diversas maneiras. Primeiro, deixar uma mensagem nas redes sociais, nos nossos canais das redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no LinkedIn. Ou então enviar um mail para o CCC-LVT, Centro de Competências de Cibersegurança Lisboa e Vale do Tejo, ou através do nosso site ou diretamente, e entrar em contato connosco, que nós naturalmente devolveremos e entraremos em contato com eles e os envolveremos neste processo. Fantástico. Só falta abrirmos aqui um bocadinho a porta do que preparamos para o próximo episódio. Sem querer estragar a surpresa, vamos abordar mais temas de cibersegurança, naturalmente. Vamos abordar de forma fácil e simples de como avaliar a cibersegurança da sua organização. Achamos que no próximo episódio vamos conseguir transmitir a quem nos ouve do outro lado como é que eles podem fazer a avaliação e saber qual é o nível de maturidade em questão. Eu acho que é um valor acrescentado que nós podemos dar. Sem dúvida, muito bem. E lembrem-se, segurança digital não é um produto que se compra, é uma cultura que se constrói. Por isso, até ao próximo episódio. Este podcast faz parte da iniciativa Centro de Competências em Cibersegurança de Lisboa e Vale do Tejo, dinamizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança e cofinanciada pela União Europeia e pelo Estado português no âmbito do PRR, Programa de Recuperação e Resiliência.